Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e na edição de hoje a gente vai apresentar para vocês um dilema shakespeariano, podemos dizer. Subir ou não subir a Selic? Eis a questão do Banco Central, que ainda é comandado pelo Roberto Campos Neto. Bom, mas antes de falar sobre esse drama, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Do meu lado, está de volta a Larissa Vitória, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Lari? Tudo bom? Tudo bem, Vini. Obrigada pelo convite. Bom, por falar em convite, o nosso convidado, que está aqui do outro lado do nosso palco, digamos assim, é o Reinaldo Legrazzi. Ele é ex-diretor do Banco Central e CEO da Panambi Capital. Como é que tá, Legrazzi? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui. Legal. Legrazzi tem uma carreira longeva no mercado. Não vou falar todos os lugares aqui pelos quais o Legrazzi passou, senão eu vou levar aqui um puxão de orelha, que ele já me pediu aqui, para a gente não entregar a idade de ninguém no programa de hoje. Bom, mas ele foi um dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, e com isso tem alguma autoridade para falar aqui do nosso tema, mas pelo seu histórico, na sua época você só cortou juros, né, Legrazzi? É verdade, foi uma época interessante. O juro estava bem alto, mas foi um... Se você quiser discutir esse momento, nós podemos, mas agora acho que a gente está num momento um pouco diferente. Né? É verdade. Bom, mas tem alguém no Palácio do Planalto que gosta bastante de Banco Central, que corta juros e provavelmente vai curtir esse episódio, assim como você que está acompanhando a gente pelo YouTube. A gente já pede aqui para você dar aquela curtida, e assim o nosso episódio chega para mais pessoas. Lembrando também que você pode seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Já estamos aí com mais de 100 mil inscritos no nosso canal. E por fim, o podcast Touros e Ursos está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, mas vamos voltar aqui para o tema do nosso programa, porque a gente pode dizer que o Banco Central está no meio de uma encruzilhada. Por quê? De um lado a gente tem o dólar em alta e uma inflação chata que está ali roçando o teto da meta de inflação, né, para esse ano, e a gente ainda tem uma expectativa que vem subindo a cada encontro ali, a cada pesquisa Focus, né, em que o Banco Central ali reúne as projeções dos analistas do mercado financeiro. Só que, por outro lado, a gente tem ali uma previsão ou uma possibilidade de que o Fed, o Banco Central norte-americano, enfim, venha a começar um ciclo de afrouxamento monetário lá na maior economia do planeta, e isso acaba tirando um pouco da pressão sobre os juros globais, incluindo aqui no Brasil. Por falar em pressão, a gente também tem ali uma pressãozinha política para que as taxas, no mínimo, permaneçam nos patamares atuais. Bom, Legrazzi, dito tudo isso, né, a gente queria começar aqui a nossa conversa te fazendo uma pergunta em duas, né? Acho que assim, queria saber, na tua visão, o que o BC deveria fazer com os juros e o que você acha que o Banco Central vai fazer? Acho que essas perguntas nem sempre têm a mesma resposta, não é verdade? É verdade, nem sempre, mas eu diria que quase sempre. A gente critica, mas eu acho que o Comitê de Política Monetária no Brasil funciona muito bem e tem feito o que deve ser feito. Mas você quase já respondeu seu dilema shakespeariano. Você disse que a inflação está roçando o topo da banda. Né? E eu não gosto de comparar momentos diferentes. Você até brincou que na época que eu estava no comitê a gente só cortou juros. Eu não gosto de misturar muito porque são momentos muito diferentes. Mas naquela época o pessoal dizia que a meta tinha o piso da meta e o topo da meta, e meta é uma só. A meta é 3%. O resto é banda de oscilação para acomodar choques. A gente está no topo da banda. Então isso não é um bom sinal. Só isso eu diria que já nos leva à necessidade de aumentar juros. Mas, então, eu acho que o Copom vai subir os juros, eu tenho quase certeza que ele vai subir os juros, posso ter certeza absoluta, mas tudo indica que sim, é o que tem que ser feito. Não sobrou nada
ao comitê, ao Copom, para fazer, exceto subir o juro na próxima reunião, nas próximas reuniões, que vai ser um pequeno ciclo, não faz sentido subir uma reunião só, vai ser um pequeno ciclo, porque a atividade econômica no Brasil está muito forte, o que é bom. É bom, o emprego está nas máximas, salário está subindo, varejo, serviço, principalmente serviço, está forte. Então, é um cenário muito positivo. E é um momento em que, quando a economia está tão forte assim, o ideal é o governo, o Estado, tirar os incentivos, porque a economia já está rodando bem. O Estado, se ele é um Estado que procura equilibrar a economia, tem países que não fazem isso. Mas se o Brasil quer usar o Estado para equilibrar o andar da carruagem, agora não é hora de dar mais incentivo, mas o governo brasileiro hoje continua dando incentivo. Então você tem a economia que já está forte e os incentivos, gastos e investimentos do governo apoiando também. Então, os sinais são muito claros da resultante disso tudo. A inflação corrente já está forte, as expectativas de inflação já sinalizam também que a inflação está quase saindo de controle e a atividade econômica é muito forte. Então, não resta nada ao Copom, exceto subir os juros nas próximas reuniões. E o que seria, você falou de um ciclo, não seria apenas um aumento nessa próxima reunião de setembro? Agora sim é Shakespeare. Agora sim é um dilema. E e qual seria o dilema? Subir 0,25 ou meio nessa próxima reunião? E se for um ciclo, ele iria até onde, na tua visão? Então, assim, agora complica. Mas o que eu acho que não faz sentido você fazer um ciclo de ajuste por menos de 100 bips. Então, eu acredito que pelo menos 100 pontos a taxa de juros sobe. Você fazer altas de 25, eu tenho a impressão que vai demorar muito e vai ser um processo que cansa. Então, eu vou apostar em 3 ou 4 altas de 50 bips. Vai até 11,5, 12, até 12 ou 12,5. Parece bastante, né? Parece. O Vini te perguntou o que o BC deveria fazer, o que você acredita que ele faria, e eu tenho uma terceira pergunta de um cenário. Se o BC não fizer nada, o que pode acontecer? Ele pode perder a credibilidade? Na realidade, o BC retomou a credibilidade com o quase anúncio de uma política monetária mais restritiva. Ele estava perdendo a credibilidade. As expectativas estavam totalmente desancoradas. Ainda estão altas. É um desconforto grande para o Banco Central ter as expectativas desancoradas, porque quando você fala que 2024 a expectativa subiu, 2025 subiu, mas quando você fala 2026 e 2027, a expectativa em alta é 100% credibilidade. Não tem, porque a política monetária atua em 26 e 27. Se você pegar países estabilizados, a expectativa de inflação após 2 anos para frente, é sempre na meta. Então, e o que era no Brasil até mais ou menos 1 ano e meio atrás. Então, sem dúvida, ele pode perder a credibilidade de uma maneira irreversível. E aí o custo para trazer essa inflação aumenta, certo? É muito maior. Quando a inflação quando a inflação sobe demais, é muito difícil trazer. A inflação é sempre difícil de trazer para baixo. Por isso que é importante não deixá-la subir. Um pouco de inflação é necessário na economia. O pior é a deflação. Mas, sim, por isso que a meta é 2%, 3% no Brasil, 2% em países, economias avançadas, porque isso lubrifica um pouco o funcionamento da economia, né? Você vai permitindo que atividades que estão perdendo um pouco do dinamismo consigam ajustar seus custos só com a inflação. Então, um pouco de inflação é importante. E a deflação é o pior, porque a deflação você deixa de consumir hoje, porque amanhã vai estar mais barato. E aí fica uma grande confusão. Então, é importante ter um pouco de inflação e isso que justifica 2%, 3% de meta. Mas quando a inflação sobe demais, é difícil trazer. E a experiência não é só no Brasil, não. Olha no exterior. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que está se mostrando uma economia pujante, dinâmica, flexível. Está saindo muito bem, pode ser até um touro. Os Estados Unidos pode ser considerado. A economia americana é excepcional, ela está saindo muito bem dessa crise dos últimos 15 anos. Mas olha como é difícil trazer a inflação para baixo. Nós estamos celebrando os Estados Unidos uma inflação de 2,9%. Vai terminar o ano aí com 2,5%.
É difícil. Então, o ideal é não deixar a inflação descolar. Tá certo. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, então, porque a gente está vendo lá uma possibilidade cada vez maior, e essa é a aposta majoritária do mercado hoje, de que o Banco Central norte-americano comece a cortar os juros por lá também em setembro, exatamente no mesmo dia que o Copom provavelmente vai subir aqui, na tua visão. Mas, assim, um início de corte de juros nos Estados Unidos não representaria um alívio para o Copom? O que eu quero dizer é o seguinte: o Copom não poderia segurar um aumento de juros agora em setembro e se o Fed começar a cair os juros lá, enfim, ganhar uma queda de juros do Fed lá nos Estados Unidos, pelo Fed lá nos Estados Unidos, não poderia fazer com que o Copom pudesse ganhar um pouco de tempo para começar um ciclo aqui? Ou, na tua visão, essas coisas têm que não pode estar relacionadas? Incrível como o jornalista consegue fazer várias perguntas numa só. Mas você tem razão quando você diz que a queda da taxa dos Estados Unidos alivia a pressão aqui. Isso é verdade. E isso entra na conta no modelo de todo bom analista. Mas, aparentemente, agora não é o suficiente. Tá. Já está no preço uma queda do Fed Fund em 25 bips. Não se justifica ter mais do que isso, na minha análise, hoje. Mas não vai ser suficiente para a pressão que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. A pressão de tudo que eu falei, da atividade mais forte, dos gastos já contratados. Então, isso não vai mudar o curso. Poderia mudar? Poderia ter mudado, sim. Para mudar agora, para setembro, daqui a algumas poucas semanas, o que poderia acontecer? Eu não consigo dizer nada que possa acontecer no Brasil que mude essa realidade para a próxima reunião do Copom. Talvez se o governo fizesse um anúncio de uma retração grande de gastos, pode ser que você poderia ganhar mais 45 dias de benefício da dúvida. Mas, mesmo assim, eu acho que seria muito Esses difícil. 15 bi que o governo anunciou de contingenciamento, na tua visão, então, enfim, não são suficientes? Na minha visão e na visão de grande parte dos analistas, né? Está aí nos preços. Né? Parece pouco e ainda tem uma dúvida até se vai realmente acontecer. Ainda sobre a decisão do Copom, deve vir um aumento de juros, mas a tua expectativa é que venha uma decisão unânime, ou você acha que pode ter alguma divisão? E se houver alguma divisão, isso mexeria com a credibilidade do Banco Central? Eu quero dizer o seguinte: às vezes o Banco Central entrega um aumento de juros, mas com uma decisão dividida, isso seria negativo? Eu tenho mais certeza que vai ser 9-0 do que qual vai ser o resultado. Tenho certeza que vai ser unânime. A dúvida é se vai vir meio ou 0,25. Pode ser meio, pode ser, mas que vai ser unânime, vai ser unânime. Bacana. Agora que a gente já falou sobre contexto, perspectiva, eu queria falar um pouquinho sobre investimento também, né? Te perguntar o que você espera aí do comportamento da bolsa, do dólar, dos juros nesse cenário. O dólar andou muito bem. Grande parte disso foi o que a gente estava falando agora. O BC retomou parte da credibilidade. E aí o real se alinhou um pouco mais às outras moedas que estavam valorizando no ano. Ainda ele também valorizou porque ele bateu lá 5,88, alguma coisa assim, no dia do anúncio da grande alta japonesa, né? Subiu 15 bips na taxa de juros japonesa, a bolsa caiu 12% e deflagrou uma saída de recurso do tal do carry-over, né? que realmente era muito grande. Então desvalorizou muito o peso mexicano e o real. Foi a 5,88, hoje estamos a 5,50. Dá a impressão que teve um alívio no real. Mas no começo do ano era 5. Eu mesmo fui um dos que errei feio. Achei que o dólar fosse para 4,80, 4,70. Eu mais torcida do Corinthians, aí erramos feio. Então, assim, 5,50 parece bastante para o Brasil. Com a balança comercial de 90 bi de superávit e tudo mais. Então, acho que o real está numa trajetória boa. Acho que o real continua valorizando, considerando que o Copom agora está retomando o controle da situação. Essa vinda de 5,80 para 5,45, 5,50, na tua visão, tem esse dedo do Copom já mostrando um discurso mais duro, não só do Roberto Campos Neto, como do próprio Galípolo? Total. Pode olhar as datas, exatamente. No dia do discurso, no dia do anúncio, é o dia que começa a melhorar. Mas é totalmente isso. Né?
E bolsa andou muito bem, também Estados Unidos bombando, continua bombando, né? Está nas máximas, todos os dias parece que renova a máxima. Então a bolsa aqui tirou um pouco do atraso, andou bastante. Eu não gosto de... Eu não consigo enxergar a bolsa assim como um todo, porque é a soma das partes. Tem alguns setores que, com o dinamismo, a força da tecnologia, tem alguns setores que vão ficar para trás. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem alguns desses que estão em bolsa. Então eles podem segurar a bolsa. Então você vê empresas indo muito bem e outras indo mal. E quais são esses setores? Você pode dar alguns Eu exemplos? posso dar os que vão andar bem. Eu acho assim, acho que aqui no Brasil, os setores que a gente gosta muito são os setores de infraestrutura, setores que estão fazendo investimento muito, muito grande e que podem se beneficiar até desse incentivo estatal também, investimento estatal. Tem as empresas de tecnologia, que não são as super techs americanas, mas que participam do setor de tecnologia. Tem as empresas de core banking, que atuam prestando serviços para esse sistema de pagamento e sistema financeiro que está evoluindo bastante. São empresas, muitas vezes, não muito conhecidas. São setores que eu gosto um pouco mais. Assim. Aí tem alguns setores que em algum momento vai andar. Por exemplo, saúde em algum momento vai andar bem. Muita coisa acontecendo. Educação também está um pouco parado, uma hora vai andar. Mas, assim, para falar de um setor que está sofrendo e que a gente não vê luz no final do túnel, é e-commerce e varejo. É um setor difícil. Muita mudança no comportamento do consumidor, na concorrência. Setor difícil. Então, se eu falar em bolsa e falar a bolsa como um todo está barato, eu não gosto. Eu prefiro olhar alguns setores e empresas. Como é que está o fundo hoje, olhando para a Anamice? Quais são as tuas maiores convicções hoje? Assim, em que mercados? Os mercados que nós estamos atuando mais é crédito privado. Porque com taxa de juros alta no Brasil, a gente já está com taxa de juros alta há muito tempo. Estamos falando de uma taxa de juros real em torno de 7%, 6%, 7%, 8%, dependendo do momento, e uma taxa nominal de quase 1% ao mês, que os clientes gostam muito de 1% ao mês. Tem um fator psicológico relevante. Então, os títulos de crédito estão rendendo 12%, 13%. Isso antes dessa alta que provavelmente virá aí a partir do mês que vem. Então, o crédito privado é um bom mercado. O mercado de capitais no Brasil está bombando já há 5 anos, talvez mais. Vários fatores contribuíram para isso. Tecnologia, o Estado refluiu um pouco e deixou o mercado crescer. Os emissores que faziam dívida no exterior, porque o prazo lá era mais longo, vieram para o Brasil. Então, hoje você tem as grandes empresas emitindo no Brasil e por prazos tão longos quanto se fazia no exterior, que agora nós temos também. As taxas são similares, aqui as taxas sempre foram um pouco mais baixas, só que os prazos eram menores. E um fator fundamental foi a emergência das empresas que não são as AAA. No Brasil, você só tinha crédito no mercado de capitais para AAA. E as empresas um pouco mais baixas, grandes empresas, excelentes empresas, não tinham oferta de crédito no mercado de capitais. Hoje não. Hoje você tem AAA, AA, você tem taxas para todos os mercados e são taxas civilizadas, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, o mercado de capitais está bombando, as empresas estão se aproveitando desse momento. Exige muita governança das empresas, o que é positivo para todos os mercados, porque para acessar o mercado de capitais, as empresas têm que ter governança boa, isso é bom para a ação, é bom para a dívida, é bom para a sociedade. E, fora isso, eu não consigo enxergar, eu tenho dificuldade de ver um cenário de médio e longo prazo no Brasil. Então, nós falamos um pouco de dólar, de bolsa, isso, de juros, o juro vai subir um pouco. No começo do ano, a impressão é que o juro vinha para baixo. Quando você olha para o exterior, aí sim, você tem um pouco mais de tendência. E a tendência continua sendo bolsa americana andando muito bem. Bolsa japonesa ainda acho bom. Acho que tomou um susto agora. Estamos avaliando um pouquinho, mas parece que ainda é bom. Um cenário bom. E caiu China, aqueles 12%, mas depois voltou. recuperou metade. Uhum. Pode ser que continue subindo. A economia japonesa vai muito bem, mas os japoneses usam muitos sistemas eletrônicos e isso faz as oscilações ficarem muito fortes. E
Bom, em função de tudo que aconteceu nos últimos 30 anos no Japão, não dá nem para dizer que eles estão errados, mas são muito preocupados com restrições ao crescimento, como aumento de imposto e aumento de juros. Mas as bolsas estão andando bem no mundo, principalmente nos Estados Unidos, por causa do dinamismo da economia, né? 10 entre as 10 maiores empresas de tecnologia estão nos Estados Unidos. Inteligência artificial não é como foi a internet dos anos 2000, que era uma promessa, não. A inteligência artificial já está em todas as empresas, já está sendo usada e monetizada porque oferece. Então, os Estados Unidos estão muito bem. Tanto que quando a bolsa cai, o mercado fala assim, buy the dips, aproveita para comprar. Então, os Estados Unidos, assim, eu continuo gostando do cenário lá, dos ativos americanos. Queria encerrar aqui o primeiro ato, né, para a gente estar aqui num programa, né, com vários trocadilhos teatrais. Queria encerrar o primeiro ato aqui com uma pergunta sobre qual que é a tua expectativa para a sucessão do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Enfim, existe a grande expectativa de que o Galípolo seja o sucessor. Você está confortável com essa sucessão? Qual que é a tua visão? Você só está fazendo pergunta fácil. O Copom vai fazer, eu acho que... eu acho que o Galípolo já está praticamente indicado. Foi um período bom, ele teve uma experiência na Fazenda, teve uma experiência no Banco Central. O Banco Central é uma grande escola. É blindado, é muito eficiente. Eu sou fã do Banco Central. E o Galípolo, ele viu como funciona. Eu acho que está absolutamente preparado. Tem o apoio do Legislativo, do Executivo. Eu acho que já está dado. E não só eu, como aparentemente todo o mercado está mais tranquilo com a sucessão. Acho que agora a sucessão entrou nos eixos. Bom, tá ótimo. Bom, agora a gente pode passar então para o segundo ato, ou o segundo bloco do nosso programa, que a gente fala aqui dos touros e dos ursos. E para manter aqui o nosso trocadilho, não podia deixar de ser diferente. Os touros, Degrassi, como você está vindo aqui pela primeira vez, são aqueles que merecem os aplausos, né? São aqueles que estão em alta no mercado. E os ursos, ao contrário, né? São aqueles que vão levar uma vaia da gente aqui no programa. Mas lembrando que isso é apenas circunstancial. O touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. Isso já aconteceu bastante aqui nas edições do Touros e Ursos. E a gente, tradicionalmente, começa com os ursos e a gente sempre pede para o convidado falar qual vai ser aqui o urso dele desta edição. Quer dizer, o convidado começa com o encargo, né? A gente sempre deixa o convidado na fogueira. Eu sei que eu já vi alguns programas de vocês. O urso, em geral, é uma coisa mais conjuntural, mas o urso que me passou na cabeça recentemente, com uma certa mágoa até, eu vou colocá-los aqui, é o PSDB. Né? Porque, por alguma razão, eu voltei a me lembrar de como o PSDB foi incompetente para ser uma alternativa política eleitoral relevante para o Brasil, de centro pragmático. Então, acho que a culpa da polarização que a gente tem no Brasil, é claro que é dos extremos, que estão cada um nas suas posições, mas também da falta de uma alternativa política de centro. E a minha geração apostou muito no PSDB, e ver o PSDB ter desaparecido é triste, então é o urso da vez. Eu diria que se chamar alguém aqui, um filiado do PSDB aqui, o presidente do PSDB, acho que ele daria o urso para ele mesmo aqui, viu, Degrassi? E você, Lari, para quem vai o seu urso, que é um urso também que quase desapareceu. Meu urso é Americanas. Eu tinha até escolhido uma outra empresa para falar, que também não foi tão bem essa semana, mas não deu para ignorar a ação da Americanas aí derretendo na bolsa hoje, e aí eu troquei, né? As ações elas chegaram a cair mais de 70% e valer menos de 10 centavos mais cedo. Foi uma mínima histórica, nova mínima histórica de longe para a companhia. O pregão ele ainda está aberto no momento da nossa gravação, está se encaminhando para o fechamento e os papéis ainda seguem caindo 60%. Vale fazer um disclaimer aqui, um aviso que as ações americanas, elas são penny stocks, ou seja, elas valem menos de R$1 e elas costumam ser mais voláteis mesmo. E o pregão de hoje, ele já prometia fortes emoções, para quem acompanha a empresa, está familiarizado aí com o noticiário, porque ontem ela enfim publicou os balanços de 2023
e do primeiro semestre de 2024. Esses balanços tinham sido adiados diversas vezes, eles eram muito aguardados pelo mercado para saber o que estava acontecendo ali no caixa da empresa, enfim. E eles mostraram que a Americanas teve um prejuízo de mais de 2 bi em 2023 e de 1,4 bilhão no primeiro semestre desse ano. E outro fator aí por trás dessa promessa de fortes emoções hoje é que também terminou o bloqueio das ações que são fruto da conversão de débito do aumento de capital bilionário que a varejista fez aí recentemente, né? Metade dessa operação, de 24 bilhões, vale destacar, foi bem grande, ela foi feita por meio da capitalização de crédito dos credores da companhia. Só que esses papéis, que são cerca de 9 bilhões, não podiam ser negociados até ontem, né? Agora essas ações estão liberadas e, pelo visto, foram despejadas aí de caminhão no mercado, né? Mas mesmo com tudo isso, com a forte volatilidade já prevista, o tamanho da queda não deixou de surpreender, né? E fez a companhia renovar, como eu falei, de longe aí as mínimas históricas. Americanas era uma crônica de uma queda anunciada justamente por conta desse aumento de capital que eles fizeram. Parte dele foi eles pagaram com ações os bancos credores, né, e outros investidores ali que tinham recursos na Americanas. Então já era realmente esperado, mas realmente a queda foi bem impressionante. E eu vou passar aqui para o meu urso, que vai para a Natura. A empresa brasileira sofreu bastante nessa semana, graças ao pedido de recuperação judicial da Avon, lá nos Estados Unidos. A Natura, né, vale lembrar, comprou a arquirrival lá em 2019, mas esse casamento tem se revelado problemático, para dizer o mínimo, né? Não bastasse, né, os vários problemas operacionais que a Natura encontrou na Avon, a empresa brasileira ainda acabou herdando ali um esqueleto que eu diria bem tenebroso. A Avon nos Estados Unidos está lidando com uma série de processos na justiça relacionados ali ao suposto uso de amianto em produtos. Esse caso veio à tona lá no fim de 2022, quando a empresa perdeu um processo e foi condenada a indenizar um casal de consumidores em mais de 40 milhões de dólares. Isso seguiu uma série de processos e hoje esse passivo tá bem grande, inclusive. Mas vale lembrar, né, a Avon deixou de vender essa linha de produtos em 2016, ou seja, 3 anos antes da Natura comprar a empresa. Então, deixar claro que a Natura não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre esse caso especificamente, mas é claro que ela acaba herdando esse tipo de passivo quando ela faz a aquisição. Nesse processo de recuperação judicial, inclusive, a Natura se comprometeu a injetar mais recursos na Avon lá nos Estados Unidos, e a expectativa até que esse processo de RJ acabe ajudando a empresa, a Natura, a endereçar essa questão dos processos judiciais. Mas em meio a esse baque, não tenho como não dar aqui o meu urso da semana para a Natura. Bom, mas agora vamos virar o disco e falar dos touros, os destaques positivos dessa edição. E mais uma vez, passando a palavra aqui para o Legrazi, para quem você vai dar aí o seu prêmio aqui de touro da semana, Legrazi? O touro vai para a Sabesp por várias razões. Primeiro porque, apesar de estatal, foi uma empresa muito bem administrada nas últimas décadas e conseguindo equilibrar entre uma gestão financeira bem feita e uma entrega adequada nesse período. E a privatização veio coroar esse processo, fazendo com que o Estado conseguisse vender a empresa por um preço que ela nunca tinha atingido. O preço de R$ 67,00 por ação que o Estado recebeu foi um preço que a ação nunca tinha chegado, só chegou nesse preço pela expectativa da própria privatização. Então, foi bom para o Estado, que vendeu por um preço muito bom, foi bom para o mercado de capitais, que tem mais uma opção de investimento numa empresa grande, numa empresa que vai fazer, num setor ótimo, num setor que a gente gosta, setor de utilities, de saneamento, e o marco de saneamento está aí também para apoiar. Esses são os setores que a gente acredita que possa continuar andando bem. Então, Sabesp foi bom para o Estado, foi bom para o mercado de capitais e é bom para a sociedade, porque a meta da Sabesp é a universalização da oferta de água e esgoto. Então, é um ganha-ganha fenomenal. E você tem Sabesp, posição?
temos Sabesp, compramos Sabesp no leilão, compramos Sabesp depois do leilão, com preço já bem mais alto, e o papel deve estar em torno de R$ 99,00. Acho que tem espaço para ir mais uns 20%. É uma das grandes posições que a gente tem. Bacana, bom, e você colocou que a Sabesp foi muito bem gerida mesmo quando estatal, e lembrando, foi nos últimos 20 anos no governo do PSDB, né? Só pra gente aqui também não ficar só cornetando o PSDB. Exatamente. Então vamos dar pelo menos aqui, né? Parte desse touro, já que você deu o urso para o PSDB, vamos dar parte desse touro da Sabesp para... Mesmo com a gestão da economia, a economia mais forte do Brasil, o PSDB não conseguiu se posicionar. Impressionante, bom. E você, Lari, para quem você vai dar o seu touro? Meu touro é o IRB, que já apareceu muitas vezes aqui como um urso, né? Viveu uma tragédia shakespeariana aí, assim como Americanas esteve no centro de um escândalo, né, corporativo enorme, mas agora parece que tá dando a volta por cima. O IRB publicou ontem o balanço do segundo trimestre e havia uma certa preocupação ali com relação ao efeito da tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? Que efeito que ela teria sobre os resultados. As enchentes por lá, elas custaram 257 milhões já, e mais 107 milhões em provisões para o futuro. Mas ainda assim, o IRB lucrou 65 milhões no segundo trimestre. Não deixa de ser uma queda de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas só de ter sido um número positivo, apesar dessa situação, já mostrou uma certa resiliência aí para o mercado. Na avaliação do BTG, por exemplo, o balanço mostrou nas palavras do BTG, redução de risco massiva para a tese de investimentos. E aí o BTG acabou elevando a recomendação para as ações de Neuta para compra, com um preço-alvo de R$40 por ação, que chegou inclusive a ser ultrapassado hoje. Acho que terminou o pregão acima dos 40, porque as ações do IRB elas subiram 30% hoje. Então, foi um alívio bem grande para o papel, que tomou uma porrada aí nos últimos anos com toda a situação e agora está dando a volta por cima. Acho que o exemplo do IRB é clássico aqui dos touros e ursos, justamente pelo que a gente fala, que um urso pode virar touro, e acho que poucas empresas aqui levaram tantos ursos como o IRB hoje está levando o touro, embora eu acredite que essa alta no pregão de hoje seja talvez um pouco exagerada em relação, acho que o IRB ainda tem bastante desafios pela frente. Bom, mas deixa eu encerrar aqui então o nosso bloco dos touros e acho que primeiro falar rapidamente do Ibovespa, que se não bateu a máxima histórica, tá ali na trave, então acho que um momento importante. Eu dei um touro pro Ibovespa aqui na edição passada, então acho que eu fui pé quente, então eu vou aqui de novo dar aqui um touro aqui pro Ibovespa aqui, e torcer aqui pro índice, principal índice da B3 alcançar a máxima histórica. Você que está acompanhando a gente pode comentar aqui para ver se eu fui pé quente ou na verdade dei azar aqui ao dar o touro pro Ibovespa. Mas além do Ibovespa, eu também queria dar aqui o touro pro estado de Goiás. Por que o estado de Goiás? Porque o estado acabou de receber aí um título que eu considero muito importante, que foi a liderança no ranking do IDEB, do ensino médio. O IDEB, né, para quem não conhece, é o índice ali que mede a qualidade da educação no Brasil. Essa nota ela relaciona os conhecimentos ali nos testes de português e matemática com o índice de aprovação nas escolas públicas de cada estado. O Goiás atingiu um índice de 4,8 pontos, então foi o maior do Brasil, à frente de Espírito Santo e Paraná, que ficaram ali logo atrás com 4,7. E para mim, se eu puder colocar um urso dentro desse touro, daria um urso para o estado de São Paulo, que para mim um desempenho muito ruim, ficou ali só em 6º lugar, com 4,2 pontos, uma nota inferior ao que o estado teve antes da pandemia. Então, acho que tem bastante coisa para o governador Tarcísio de Freitas fazer aqui no estado em relação à educação. Ele conquistou uma vitória, na minha visão, com a privatização da Sabesp, mas eu acredito que tem muita coisa para fazer na educação. E mesmo o estado de Goiás, embora tenha sido o líder, ele ficou abaixo da meta que o
que o país colocou, né, que o governo federal colocou, que era de 5,2 pontos. Quer dizer, ainda é uma nota muito baixa, né? O nosso ensino médio é muito fraco. E eu tô colocando essa questão aqui da educação, que eu acho que é algo que me toca muito, sabe, Legrazi? Eu queria que as pessoas cobrassem mais os governantes por isso, sabe? Então, assim, essa nota do IDEB, para mim, ela deveria estar na porta de cada escola, sabe, assim, para as pessoas saberem se a escola que os filhos estão estudando tem uma boa nota ou não, e que os pais possam cobrar uma melhor educação dos seus filhos, porque para mim é a maneira como a gente vai resolver vários dos problemas que são colocados em períodos de eleição, como, por exemplo, aí a grande desigualdade de renda que a gente tem no país, né? Para mim, a educação é parte fundamental da solução desse problema. Enfim, vamos ver se a gente consegue estimular uma boa competição entre os estados aqui nesse ranking de educação. Bom, com isso, a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas é claro que eu não posso me despedir aqui sem agradecer demais a presença do Reinaldo Legrazi. Sei se foi bom para você aqui, Legrazi, participar aqui da nossa encenação aqui. Não, foi ótimo, Vinícius. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E os fundos da Panambi, eles estão abertos para captação? Estão em plataforma? O fundo de crédito privado, em especial, está indo muito bem. Como eu falei, é a tese de investimento que nós consideramos mais adequada no momento. E está disponível e indo muito bem. Legal. Bom, Lari, obrigado mais uma vez pela presença. Julia Vilchen provavelmente volta na semana que vem, mas a casa é sua. Esteja aqui, participar aqui sempre que você quiser. Muito obrigada, Vini. Obrigada, Legrazi, pela aula aí de Copom. É isso. Obrigado a vocês. Legal. Bom, e obrigado também a você que acompanhou a gente. E não se esqueça de acessar o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. Até a próxima e aquele abraço.